Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês aqui sobre a passagem de João, Evangelho de João, capítulo 3, na instrução que Jesus deu a Nicodemos. Vamos entender o que aconteceu, qual é o contexto. Nicodemos era um homem fariseu, da seita dos fariseus, e possuía uma hierarquia alta. Ele era mestre ali dos fariseus, ou seja, ele tinha uma liderança graduada. Ele tinha uma patente alta, vamos dizer assim, no meio dos fariseus ali. E nós sabemos que os fariseus eram religiosos, que pensavam ser, em si mesmos, eles achavam que eles eram os que mais agradavam a Deus. Eles tinham certeza que eles eram salvos e os outros não eram, porque eles guardavam toda a lei, cumpriam toda a lei, mas as suas atitudes em si mesmo não agradavam a Deus, porque eles guardavam a lei, mas julgavam os que não guardavam, colocavam um peso sobre aqueles que não estavam andando segundo aquilo que eles achavam que era correto, oravam em praça pública não para adorar a Deus, mas para serem vistos pelos homens. Era um grupo de pessoas que queriam a glória para si, queriam reconhecimento para si. E na condição de Nicodemos, pior ainda, porque ele queria, além de como fariseu, queria o aplauso, a glória para si, e na hierarquia que tinha entre os fariseus mesmo, ele queria a sua honraria, ele tinha a sua honra própria. Então o seu ego era massageado. Porém, Jesus começou a realizar suas obras, e através das obras que Jesus fazia, muita gente, a multidão, começou a seguir Jesus, e a multidão começou a aumentar. E muitos que frequentavam, que eram da seita dos fariseus, começaram a seguir Jesus. Então Jesus trouxe uma divisão, segundo a mentalidade dos fariseus, diminuindo, trazendo uma ruptura no meio daquele povo. Mas Nicodemos, os fariseus enxergavam Jesus como uma ameaça e tinha uma marcação cerrada em cima de Jesus, observando todos os passos dele e tudo que ele fazia, ao fim de poder fazer aquilo que eles mais tinham prazer, que era condenar as obras das pessoas. Os fariseus tinham prazer em condenar a obra daqueles que não os seguiam. Não anda conosco, não faz parte de nós, não tem nada a ver, não tem a verdade. Eles tinham esse prazer. Tanto que os maiores confrontos de Jesus foi com os fariseus e os principais das sinagogas. Mas Nicodemos, como líder, cumpria o seu papel ali, de olho em Jesus, e observando Jesus, ele viu os feitos que Jesus fazia, e o seu coração, o seu espírito entendeu. E ele, com toda a honraria que ele tinha, com todo o aplauso de homem que ele tinha, com todo o cumprimento de lei que ele tinha, e o que ele mandava naquela seita, o que ele requeria, o que ele falava, não era o suficiente. Tinha um vazio dentro dele. Mas ele era preso na sua posição hierárquica. Ele estava preso no grau que ele tinha ali de influência nos fariseus. Então ele queria falar com Jesus, não aquela conversa inquiritória de por que realizas essas obras, o que tu está fazendo, não. Porque ele queria conversar com Jesus porque ele queria beber daquela fonte. Ele tinha necessidade daquela água, mas a posição o prendia. Os preceitos, as regras, as leis, as honrarias, o ego, não deixava ele fazer isso espontaneamente. Mas ele não resistiu e ele foi ter com Jesus à noite, para não ser visto por ninguém. A preocupação de um fariseu: alguém me ver, alguém falar, alguém julgar. Não o que eu estou fazendo em benefício da minha alma, mas o que os outros vão pensar de mim. É assim que vivia um fariseu. E ele foi ter com Jesus, e ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, porque ele disse: Mestre, nós sabemos, quer dizer, eu e você, nós estamos aqui nós dois, que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém realiza essas obras se não for da parte de Deus. Então Nicodemos reconheceu, e Jesus instruiu ele a
acerca do novo nascimento. Como quiser, não adianta nada você saber disso. Todos vão saber. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, todos os fariseus, toda a humanidade, aqueles que o combateram, que não creram nele, que não aceitaram ele, todos reconheceram que ele era o Filho de Deus. Então Jesus, na conversa com ele, quis dizer isso. Não adianta você saber disso. É necessário você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. É necessário aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. É necessário caminhar com Jesus. É necessário ser discípulo de Jesus, como que dizendo, olha, larga essas regras, a tua hierarquia não te leva a lugar nenhum, a tua posição não vai te fazer chegar em lugar nenhum, a lei que você tanto prima, as regras que você tanto zela e que você tanto cuida e que ensina para que guardem, se não são feitas com a motivação correta, com o amor a Deus, mas sim para serem vistas, para serem notadas, também não vai te levar à salvação. Quem vai te levar à salvação sou eu, Jesus dizia a ele. Você tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aí sim você vai encontrar a salvação. Nicodemos teve ali então o entendimento da verdade. O assunto no texto ele para aqui, a gente não sabe se Nicodemos largou tudo, foi seguir Jesus, eu não li isso, ou se ele voltou e continuou exercendo o que fazia, nós não sabemos. Mas muitos já têm o conhecimento da verdade, mas têm medo de se desprender por conta do que alguém vai dizer, do que alguém vai falar. Você muitas vezes está num lugar onde você é oprimido, porque as honrarias humanas satisfazem o teu ego, não é isso? Você é notado por aquilo que você faz, que você pratica, e muitas vezes até você pensa estar agradando a Deus desta forma, mas o teu galardão está sendo queimado, porque a tua glória está ficando aqui mesmo, e faz as coisas com a motivação para ser visto, não para agradar a Jesus. E muitas vezes teu coração já despertou, o teu ser já tem o entendimento, mas você ainda continua preso na tradição, na posição. Então, Nicodemos estava preso na tradição e na posição, e Jesus disse que ele não tinha nascido do Espírito. Medita nisso. Você está preso na posição, na tradição, nas obras, no guardar de regras, de leis, de ser visto, de ser mostrado. Necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Ah, mas eu fui batizado. Tá bom, mas você nasceu do Espírito? Nascer do Espírito é entregar a vida para Jesus. Batismo não é sinônimo de conversão. Batismo é o ato simbólico que depois de convertido nós passamos para mostrar para o mundo que somos nova criatura. O novo nascimento vem antes. Então, se você tem o conhecimento da verdade bíblica, do real Evangelho de Jesus, peça a Deus força e se desprenda de todas as amarras que te prendem em práticas religiosas, atitudes de religiosidades, posições, tradições. Peça a Deus força. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador para você nascer do Espírito e caminha com Jesus. E aí sim, você terá salvação em vida eterna. Tá bom? Deus abençoe você.